Olá pessoal, estamos de volta aí com o nosso Toque Político, recebendo algumas mensagens aqui e hoje nós vamos falar sobre o Tribunal de Contas, o TCM, Tribunal de Contas da Bahia. Olha, primeiro eu quero dizer que o nosso Toque Político ele é feito de forma simples, no momento aqui que a gente tem a ideia a gente faz, para aquelas pessoas que gostam de política. A gente faz aqui no café da manhã, na hora que está tomando café, para aquelas pessoas que gostam de política. Ou então aquelas que não gostam, mas que querem saber como é que funciona o cenário político. Hoje nós vamos falar do TCM. Para que serve o Tribunal de Contas dos Municípios? Na minha opinião, não serve para nada. As decisões do Tribunal de Contas do município são decisões que não têm valor político e nem jurídico. Quando chega uma decisão do Tribunal de Contas na Justiça, a primeira pergunta que faz é: passou pela Câmara de Vereadores? Não. Então, essa prova não tem valor. Quando chega uma multa do Tribunal de Contas dos municípios, no município, na prefeitura, o pessoal fala arquiva. Quando chega para um político pagar, arquiva, ninguém paga. Quando chega uma orientação do Tribunal de Contas, ninguém obedece, porque não serve para nada o Tribunal de Contas. Aliás, serve para uma coisa, para empregar pessoas. Eu vou mostrar para você aqui a estrutura do Tribunal de Contas. Essa é a estrutura do Tribunal de Contas. Quem paga somos todos nós, para manter essa estrutura. Lá tem 514 funcionários públicos trabalhando aí, que poderia estar trabalhando em outra atividade. Tem 7 conselheiros. Esses 7 conselheiros que trabalham lá não precisa ter notório saber jurídico, nem notório saber na área contábil. Basta ser indicado pela Assembleia Legislativa. E a Assembleia Legislativa indica aquele que o poderoso da época manda indicar. Alguns políticos são colocados lá como conselheiros para sair do caminho de outros políticos. Por exemplo, Mário Negro Monte. Mário Negro Monte tinha tudo para ser governador da Bahia. Foi colocado no Tribunal de Contas para ficar quieto, para sair do caminho dos outros e não atrapalhar. Nelson Pellegrino, conheço Nelson Pellegrino, grande líder do PT, só que tinha opinião própria e dava muito trabalho. Foi colocado lá para não atrapalhar. Então, o Tribunal de Contas da Bahia serve para isso, para encostar alguns políticos para não atrapalhar e para premiar outros. Por exemplo, a nova conselheira Aline Peixoto, a esposa de Rui Costa, foi colocada lá para agradar Rui Costa. Não vou falar dos outros 4, porque são mais velhos e com certeza foram colocados lá também para agradar o político da época. E foi aprovado pela Assembleia Legislativa da Bahia. As decisões deles não servem para nada. Eu estou falando isso aqui de Barra do Choça, porque chegou uma notícia sobre as contas do ex-prefeito. Eu quero dizer que as contas do ex-prefeito, todas as 4 foram rejeitadas. Mas ele está apto a ser candidato. Por quê? Porque não foi votado pela Câmara. Então, a decisão do Tribunal de Contas não serve. Só serve como orientação. Então, o ex-prefeito ele está apto a ser candidato. Na verdade, as decisões do Tribunal de Contas só servem para criar notícias sensacionalistas. Como foi criada no passado, estão sendo criadas agora. Notícias sensacionalistas criadas por blogs, ou então pelas redes sociais, mas que não muda nada na área administrativa e jurídica. Quando chega na Justiça, a Justiça quer saber se foi votado pela Câmara. Porque os conselheiros do Tribunal de Contas, as decisões deles não são decisões fundamentadas e decisivas. Precisa passar por outros órgãos colegiados para decidir. Então, para que serve uma instituição dessa? Com a estrutura dessa? Com tanto de recurso que gasta para manter essa estrutura? Na minha opinião, deveria criar um outro órgão para fiscalizar as contas dos municípios com mais efetividade e das câmaras de vereadores e para fiscalizar os políticos. Esse outro órgão deveria
ter pessoas com notório saber jurídico e notório saber na área contábil, para não deixar dúvida, para que as decisões fossem válidas como decisões de colegiados e que as pessoas fossem realmente punidas pelos seus erros. Se não criar uma estrutura dessa, não vai resolver nada. Vai ficar esse Tribunal de Contas aí dos municípios, trazendo notícias para dar aqui ibope para alguns blogs sensacionalistas, que não vai resolver nada na área política. Não vão pagar a multa, como nunca pagou, nem o ex, nem o atual, nem político nenhum nunca pagou essas multas, nem vereador, nem secretário, assim aqui em Barra do Choça, como aí no seu município também, ninguém paga a multa. Como não vai servir também essa decisão para que essa pessoa não seja candidato mais, ou que seja, às vezes, até preso, se cometer um erro mais grave? Não vai servir para nada. Porque esse colegiado, esse órgão, esse Tribunal de Contas, só serve como cabide de emprego, ou então para encostar alguém que está atrapalhando na política, ou então para premiar alguém pela Assembleia Legislativa, às custas do nosso recurso, do nosso dinheiro. Pois bem, esse é o nosso toque político de hoje. Falando aqui de maneira simples, no nosso café da manhã, mas trazendo esse toque para que a gente possa refletir de mais um elefante branco na nossa estrutura administrativa que poderia deixar de existir para economizar recursos. Valeu!